Olá, eu sou o professor e pesquisador Marcelo Franco Leão e juntamente com as autoras Thais Oliveira Duarte e Mônica Strege Médici, desenvolvemos o estudo intitulado Produção Científica sobre Biodigestores como Ações Práticas de Educação Ambiental. Enfrentamos diversos problemas ambientais e, no intuito de minimizá-los, a comunidade científica busca soluções práticas de enfrentamento. Uma dessas soluções é desenvolver tecnologias que amenizem a poluição e demais problemas ambientais. Uma das tecnologias que é estudada e se apresenta como alternativa, como uma solução prática para esses problemas ambientais, é a utilização dos biodigestores como maneira de minimizar os impactos ambientais de poluição, entre outros. Então surge o problema que norteou essa pesquisa. O que revelam os estudos realizados no país, que foram publicados nos últimos 8 anos em periódicos nacionais sobre o uso de biodigestores como prática de educação ambiental? Assim, o objetivo desse estudo foi investigar a produção científica divulgada em periódicos nacionais nos últimos 8 anos sobre a utilização de biodigestores enquanto ações práticas para promover a educação ambiental. Buscando aporte na teoria sobre os tratamentos de resíduo, Reichert Mendes, 2014, discorrem sobre o gerenciamento de resíduos, que possui algumas etapas fundamentais, como a coleta, o transporte, a triagem, a reciclagem, o tratamento biológico, o tratamento térmico e também o aterro sanitário como medida. Oliveira e Oliveira, 2014, comentam que são algumas tecnologias de gerenciamento de resíduos o aterro sanitário, o biodigestor, a compostagem, a incineração por combustão, a gaseificação e a pirólise. Se bem que o aterro sanitário e a incineração não são medidas mais adequadas possíveis. Bom, os documentos oficiais também nos dizem algumas prioridades nesse gerenciamento do resíduo. Por exemplo, não gerar resíduos ou reduzir, reutilizar quando possível, reciclar, também fazer o tratamento de resíduos sólidos e também a disposição final dos dejetos. Sobre os biodigestores, Rocha 2014 nos conceitua como sendo uma câmara de gás sem oxigênio e a fermentação do principal material, que é o dejeto animal, a biomassa. Então, segundo Rocha, essa câmara possibilita, é anaeróbica, né, sem oxigênio, possibilita então a fermentação dessa biomassa. Gaspar, 2003, diz que existem diversos tipos de biodigestores, no entanto, eles são constituídos geralmente, basicamente, por duas partes essenciais. Uma é o recipiente, também conhecido como tanque, que abriga a biomassa, né, para sua digestão, sua fermentação, e o outro é o gasômetro, ou também conhecido como campânula, para armazenar o biogás produzido. Silva e colaboradores diz que os biodigestores anaeróbicos possuem diversos benefícios, inclusive econômicos, pois, além de gerenciar os resíduos, minimizar os impactos ambientais, também ele produz biogás, que pode ser utilizado como combustível ou ainda transformado em energia elétrica, em outra forma de energia. Então, é
uma tecnologia bastante interessante, os biodigestores. Duarte Neto e colaboradores, 2010, mencionam 5 tipos de modelos de biodigestores, 5 modelos. 4 deles são contínuos, ou seja, o carregamento de biomassa pode ser a qualquer instante, e o de batelada, que é o único que é não contínuo, que é uma entrada única até toda a fermentação ocorrer, e constituído apenas por 2 elementos esse biodigestor, o fermentador e o reservatório de biofertilizante. Os outros possuem outros elementos, e esses elementos que diferem entre si. Geralmente tem que ter o reservatório de biomassa, tem que ter também o balão de gás ou reservatório, enfim. Então são esses os tipos mais recorrentes, mas inclusive aqui no Brasil muito se utiliza o de batelado. Os biodigestores são capazes de evitar a poluição de dejetos e lixo, o acúmulo de lixo também. E por isso que são considerados meio sustentáveis. Ou seja, o biodigestor, além de contribuir com o meio ambiente, não deixando acumular dejetos, não deixando acumular poluentes e automaticamente doenças, enfim, ainda produz biogás que pode ser um combustível ou transformado ainda em energia para nós. Bom, sobre os procedimentos metodológicos. Essa pesquisa é do tipo levantamento bibliográfico conhecido como estado do conhecimento. A abordagem é qualitativa. O recorte temporal definido para esse estado do conhecimento foram os últimos 8 anos, de 2010 a 2017, uma vez que o estudo se iniciou em 2018. A fonte de busca foram os periódicos CAPES. Os descritores utilizados de busca foi biodigestores e educação ambiental. Os momentos que a pesquisa teve foi a leitura do título, resumo e palavras-chave, logo no primeiro momento de busca, para ver se realmente esses textos encontrados tinham relação com a proposta. Depois se fez o download dos textos selecionados, fez-se a leitura na íntegra e observou-se os seguintes critérios: qual o objetivo dos estudos, que temáticas foram abordadas, qual a metodologia empregada, os resultados que obtiveram, as considerações feitas pelos autores dos textos e as nossas observações enquanto pesquisadores, minha, da Mônica e da Thaís. Bom, como resultados, nós obtivemos 7 grandes artigos identificados que realmente relacionavam biodigestores com educação ambiental. Foi realizado um quadro, síntese, contendo o objetivo de cada um dos estudos, as temáticas abordadas, as metodologias empregadas. Por exemplo, Silva e colaboradores utilizaram a construção de um biodigestor do modelo indiano. Abordaram como temáticas biodigestores, biogás, biofertilizantes e dejetos. E o objetivo era um ambiente de aprendizagem concreto, ou seja, foi desenvolvido num ambiente educativo para que se aprendesse com essa construção do biodigestor. Essa tabela foi elaborada então com os dados coletados na pesquisa, no texto escrito que será socializado posteriormente, pode ser lida na íntegra. Um pouco sobre os estudos encontrados. No estudo de Quentzer e colaboradores, 2017, a educação ambiental foi relacionada com a gestão de resíduos. Ou seja, os biodigestores foram apresentados a partir da utilização do próprio biodigestor numa escola pública como meio de gerenciar os resíduos. Valaski, 2010, utilizou como método de avaliação da qualidade ambiental em condomínios. Ou seja, ele
sugeriu para os condomínios residenciais que uma das medidas para elevar a qualidade ambiental seria a utilização de biodigestores naquela situação, nos condomínios. Ventura, Fernandes e Andrade, 2012, adotaram tecnologias sociais que podem contribuir para amenizar os efeitos estufa no Nordeste brasileiro. Dentre essas tecnologias, a utilização do biodigestor. Pereira e colaboradores, 2015, realizaram uma avaliação do sistema de colunas para remediação do biogás, ou seja, avaliaram se esse sistema de colunas conseguia realmente reter esse biogás e avaliou esse desempenho a partir da biomassa que não foi digerida. Ribeiro, 2010, buscou determinar as dimensões de um biodigestor em função da proporção gás-fase líquida. Então, associou, fez cálculos matemáticos, inclusive fez uma proporção entre a quantidade de fase líquida contida no biodigestor e os gases, o biogás produzido. Silva e colaboradores de 2015 discutiram sobre a implementação e possibilidade de ensino a partir da construção de um próprio biodigestor no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, em Apodi. A atividade, além de favorecer aprendizados, conseguiu integrar várias disciplinas. Então, foi uma atividade prática com os estudantes no Instituto Federal do Rio Grande do Norte e que possibilitou esse olhar das diversas disciplinas em torno do biodigestor como meio de aprendizado. Um último estudo também identificado foi o do Teperino e colaboradores em 2017. Eles utilizaram um biodigestor anaeróbico didático e assim discutiram a utilização de combustíveis fósseis, que atualmente, amplamente utilizado, mas o quanto isso degrada o meio ambiente. Então, o biodigestor serviu para trazer a discussão dos combustíveis fósseis e as tecnologias e as medidas que podem ser evitadas ou minimizar essa degradação provocada pela utilização de combustíveis fósseis. Bom, o assunto é inesgotável e a gente convida até inclusive as pessoas para lerem o texto que será socializado nos anais do evento. Mas ficam algumas considerações nossas. O campo de pesquisa sobre biodigestores associado à educação ambiental ainda é incipiente, ou seja, são poucos os resultados obtidos através dessa busca no periódicos CAPES. O mercado atual exige mudanças fundamentais na postura adotada pelo setor produtivo para que não prejudique o meio ambiente. Então, hoje já se tem vários sistemas ISO e certificados de qualificação para que o setor produtivo se atente à questão ambiental. A falta de informações precisas sobre a concentração química dos rejeitos ou a destinação correta limita o uso racional dos mesmos. E é imprescindível, então, sensibilizar a sociedade sobre o fim dos dejeitos, também como propor alternativas, como proporcionar também a economia dos insumos e apresentar esses sistemas que minimizem o efeito da poluição. Logo, se conclui que a opção por biodigestores e os estudos também que foram encontrados qualificam a discussão assim e necessitam avançar essa discussão de uma ação prática de educação ambiental viável e presente.
Essas foram algumas das referências, as que foram utilizadas na apresentação, e as demais referências estão contidas no texto completo que será socializado nos anais do evento. Ficam os nossos contatos, o da Thaís, o da Mônica e o meu. Nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas, questionamentos, esclarecimentos e também para trocar ideias. Vamos socializar. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.